E vamos direto ao assunto, então. Nessa questão de relacionamentos, né? Que sempre é uma questão que toca muito as pessoas, tudo isso. Eu procurei, então, antes da gente entrar na parte astrológica, eu procurei, assim, colocar algumas coisas que eu pesquei ao longo dessa vida aí, a partir dessas disciplinas que eu me dedico um pouco, né? Então, eu pesquei algumas frases sobre relacionamentos dessas disciplinas. Então, eu vou trazer antes da gente entrar na parte astrológica. Então, por exemplo, na Cabala, eu pesquei lá duas frases ou dois conceitos. A primeira frase, aliás, eu sugeriria que quem puder copiar aí, anotar, seria interessante para vocês poderem lembrar disso, porque eu acho que são frases bastante significativas. Então, da Cabala, eu pesquei a seguinte frase: dá certo o que começa certo. E o conceito do pacto, que vem da Cabala também, que é um conceito que dá ao pacto a aliança, né? Que inclusive a letra, as letras em hebraico, elas têm um significado. Então, tem uma letra Samer, que pena que eu não tenho fonte, né, para poder mostrar para vocês, mas essa letra Samer, ela parece uma aliança mesmo, e o significado dela é pacto, né? Então, é importante, né, desse ponto de vista, que na questão da relação o pacto esteja presente. É uma coisa que a gente não pensa muito. A gente vai na relação, cada um procurando, sei lá, de preferência dar o melhor de si, procurar o melhor para si. Mas nem sempre a gente lembra que existe um pacto por trás disso. E esse pacto, né, a palavra, aquilo de você assumir, que é, na verdade, aquilo que a gente faz, vamos dizer, por exemplo, na igreja. A gente assina um pacto verbal na igreja, com aquela coisa de na dor e na alegria e na tristeza, e né? Mas ninguém cumpre esse pacto, porque ninguém sente isso como um pacto, sente como uma coisa que já não faz mais sentido. Seja esse, seja outro, se não tiver um pacto, não tem liga. Então, é solto. Se é solto, tudo pode acontecer, né? Esse conceito eu tirei da Cabala, tá? Na antroposofia, eu tirei uma frase do mestre Steiner, que é: o encontro humano é a mola mestra do destino. Então, mostrando como, né, a importância desse encontro humano para o destino de cada um dos que estão envolvidos. E como, através desse conceito, a gente pode entender como a gente tem poder sobre o destino. Primeiro, que o destino é uma escolha. E segundo, que é uma escolha prévia. Segundo, que essa escolha precisa se efetuar na nossa consciência, porque senão nós aqui brigamos com a nossa própria escolha, que o mapa astral representa e que as circunstâncias representam. Então, esse encontro humano, que é a mola mestra do destino, é a mesma coisa do pacto, né? Então, você vê que eles falam a mesma coisa. A Cabala, no meu ponto de vista, assim, ela é, para o Antigo Testamento, a mesma coisa que a antroposofia é para o Novo Testamento. Uma interpretação evolutiva, né, dos textos bíblicos, que a Cabala se dedica no Antigo Testamento e a antroposofia se dedica no Novo Testamento.
enxergar o que está por trás disso e não simplesmente a letra racional, né? Depois, eu trago aqui o Rio Aberto, que é um sistema de desenvolvimento humano a partir de movimento corporal. É um trabalho que eu me dedico também há muitos anos. E eu trago aqui, vou trazer duas frases da criadora do Rio Aberto, que é a Maria Della, que são de uma importância muito grande para os relacionamentos em geral, né? Então, a primeira delas, ela fala em substituir a dúvida pela pergunta. Dá para entender? Acho que é bem claro, né? Em vez de manter aquela dor da dúvida, pergunta. A segunda é substituir a crítica pelo pedido. Então, em vez de ficar apontando coisa, pedir, poxa, por favor, dá para... Né? Então, dá para entender isso. Isso é muito sutil, né? Mas a gente não faz, a gente sempre parte mais para o agressivo, né? Então, a gente fica na dúvida e que leva aonde ela quiser e não onde a gente quer, né? E não tem a confiança de fazer a pergunta. E a mesma coisa, nós ficamos na crítica e não temos a confiança de fazer o pedido. Então, acho que agora o tempo é um tempo da gente elevar a confiança, né? Isso são palavras que estão fundamentais no Rio Aberto, né? Que a criadora, desde o início, traz, e são pilares do Rio Aberto, essas duas frases, né? Mas, por coincidência, na quinta-feira, agora, eu participei de um trabalho do Rio Aberto que chama-se Narciso e Contra Narciso. Então, por aí você já tem uma ideia de que é um trabalho falando de relacionamento, do Narciso contra Narciso. E uma frase que a facilitadora desse trabalho trouxe, que eu achei muito interessante também de trazer, porque é um conceito que a gente também esquece de olhar mais profundamente para as coisas, né? Então, são conceitos que aprofundam um pouco, né? E muito simples, como ovos de Colombo, né? Todas essas frases, para mim, são ovos de Colombo, né? E, enfim, então, essa frase que ela trouxe no encontro dessa quinta-feira foi o seguinte, que no relacionamento, ele e ela e ele, em todas as diversidades, são a essência do relacionamento. O relacionamento é duas pessoas, ele e ela e ele, e todas as suas diversidades. O relacionamento é isso, não é mais do que isso, nem menos do que isso. Então, o foco do relacionamento é duas pessoas. Então, isso também é um conceito que, se a gente entroniza isso, a gente olha para os relacionamentos também de outra forma, né? Isso foi muito recente, eu resolvi anotar porque me encantou. Depois, chegando aqui naquilo que a gente sempre cita, que são as ordens do amor, né, do Bert Hellinger. Então, vamos falar basicamente nessa que é o equilíbrio entre o dar e o receber. Então, que o dar e receber... Isso é a essência da qualidade da relação, né? Porque quando o dar e o receber não estão equilibrados, a relação começa a entrar por caminhos, na realidade mesmo, sadomasoquistas, né? Porque começa a pender para um lado ou para outro, e para um vai ser uma coisa, para outro vai ser outra, não vai ser a mesma coisa para os dois, né? Então, Bert Hellinger vem com toda essa sabedoria dele, trazendo essas poucas ordens do amor, mas que são fundamentais para um relacionamento.
E, finalmente, uma que eu pesquei, já não sei mais aonde, mas numa dessas internets daí, que fala uma coisa assim, que o seu DNA, né, o DNA do seu pai e o DNA da sua mãe se eternizam em você. Porque o seu DNA é a soma do DNA do seu pai e da sua mãe eternamente. É criado um DNA por esse encontro. Então, todo casal, né, que tem um filho uniu eternamente o seu DNA. Energeticamente, uniu eternamente, criou um novo DNA. Então, esse novo DNA pode ser que ele se reproduza, pode ser que não, mas ele foi criado, ele existe, ele passou a pertencer à natureza cósmica, não é? Então, qualquer desequilíbrio no relacionamento entre esses dois DNA criadores vai se refletir no DNA criado por eles, né? Então, isso também é de uma importância que a gente não dá quando a gente toma certas atitudes que socialmente acontecem. Só que eu acho que, nesse momento, nessa quadra dessa pandemia, dessa transição, nós precisamos ter esse cuidado de não ir direto na cultura social do momento e poder olhar um pouco por trás das coisas, aprofundar um pouco o nosso olhar. Então, esse aprofundamento, a astrologia ajuda, e eu falo da astrologia, mas todas essas disciplinas, que têm característica espiritual, principalmente, né? Então, a Cabala fala para retirar as cascas, né? Diz que nós temos cascas nos olhos e que nós só enxergamos 10%. Então, que o trabalho do ser humano é ir retirando essas cascas para atingir o 100% de visão, né? Então, o trabalho dos toltecas também, lá do Castanheda, que trazia o Dom Juan, o xamã tolteca, se falava muito na questão do ver. Então, como a gente, na verdade, é cego para uma realidade que é escancarada para quem se desenvolve no sentido de ver. E esse desenvolvimento integra várias coisas complexas, né? Então, muito bem, esses são os termos que eu colecionei aí ao longo de todo o tempo que eu venho metido nessas coisas, né? Então, eu achei de trazer isso para vocês. E agora? Muito bem. Relacionamentos em astrologia. Bom, o principal, né? A ideia principal dos relacionamentos na astrologia são eu vou começar a compartilhar aqui. Então, agora está chegando aí, né? Sim. Então, vamos lá. Os relacionamentos são, basicamente, né, o que se fala de relacionamento entre os signos, segue muito a questão dos aspectos, que nós já vimos: trígonos, quadraturas, sextis, quincúncios, oposições. Então, basicamente, os signos estão aqui na roda. Com cada signo, ele vai fazer trígonos com outros signos, quadraturas, oposições. Então, a qualidade do relacionamento, na fórmula básica da astrologia, nesse sentido, é analisar a compatibilidade através desses aspectos. Então, o que acontece? Os trígonos acontecem entre elementos
entre signos do mesmo elemento. Então, Áries, Leão, Sagitário. Veja, é um triângulo equilátero, né? 120 graus entre cada um. Então, esse aqui nós temos um grande trino, que a gente chama, que é entre os 3 signos de fogo. Então, signos do mesmo elemento, eles são compatíveis. Teoricamente, né? Porque, como a gente sabe, o trígono é uma coisa que flui, mas que nem sempre estimula. Então, existe uma compatibilidade, às vezes, meio assim. Né? Então, poxa, quer dizer, é uma compatibilidade, mas me parece meio estático, né? Como todos os trígonos acabam acontecendo uma coisa parecida. Agora, as quadraturas acontecem em signos de mesma modalidade, ou seja, nas cruzes, a cruz cardinal, que é essa cruz mais retinha aqui, que vai ser entre Áries, Libra, Câncer e Capricórnio, eles estão em quadratura ou oposição. Áries e Libra estão em oposição, mas Áries e Câncer estão em quadratura, Áries e Capricórnio estão em quadratura. Então, isso já indica que nas cruzes modais, como a gente chama, então aqui a cruz cardinal, são esses que eu falei. Depois aqui tem a cruz fixa, que seria Aquário, Leão, Touro, Escorpião, e a cruz mutável, que seria Gêmeo, Sagitário, Virgem, Peixes. Dentro dessa cruz existem as quadraturas e as oposições, já existe uma certa tensão, mas são entre signos da mesma modalidade, ou seja, fixo com fixo, cardinal com cardinal, eles disputam alguma coisa, né? Porque se o meu signo é fixo, o seu também, e não é o mesmo, nós vamos querer mais ou menos coisas diferentes, mas o outro é fixo. Eu também sou fixo, mas e aí, então? Onde nós vamos chegar? Mas aí, então, já estimula também alguma coisa, né? Então, isso são os signos que, então, são considerados menos compatíveis quando você lê uma revista, tal, né? E a revista fala Áries com Touro, Áries com Gêmeos, Áries não sei o quê, ele vai dar um grau de compatibilidade maior para os que são do mesmo elemento e menor para o que são de elementos modais, né? E assim por diante. Depois a gente pegar o primeiro com o terceiro, eles têm um sextil, eles têm alguma característica. O sextil já é uma característica mais interessante, que eu acho, porque eles são diferentes, não são do mesmo modo, não são do mesmo elemento, e eles, então, têm uma compatibilidade que precisa ser criada. Mas existe um caminho para isso. Até por isso que se diz que o sextil é um aspecto fluente, mas que exige a nossa ação. Não é como o trino, que é um escorregador, assim, né? Então, o trino também é muito importante, né? Tudo tem a sua importância, mas tudo também tem o seu de mais e o de menos, né? Tudo tem o de mais e o de menos. Então, no fundo, a compatibilidade entre mapas, ela é uma coisa bastante complexa e depende daquilo, do pacto, da vontade, em última análise do amor, mas eu acho que esse amor atualmente ele está sendo confundido com alguma outra energia que seja uma energia talvez mais de atração do que de amor, né? Uma energia que nos ilude de alguma forma. Então, por causa de nós estarmos vivendo hoje dentro de uma cultura que dá pouco valor ao pacto
né, que dá pouco valor ao encontro humano e tudo isso que nós vimos antes, aqui do começo, né? Então, esses são, basicamente, aí posso entrar com quincúcio, com todos os outros aí também, para definir entre eu e ela, eu e ele, repito, em todas as possibilidades, existe o quê, né? Então, a astrologia, como muitos sabem, né, tem uma técnica chamada sinastria. Essa técnica chamada sinastria, que estuda com detalhes isso. Mas aí, toda vez que fala que estuda com detalhes, para mim, vê uma coisa assim, sabe? Tanto detalhe que perde a verdade. Talvez eu seja detalhista de menos, generalista demais. É importante o detalhe, mas é importante o detalhe na hora que eu preciso dele. E não que eu tenha que solfejar todos os detalhes todas as vezes para poder entender alguma coisa. Será que faz sentido isso? Né? Então, temos que ter cuidado. Necessitamos dos detalhes, como necessitamos dos aspectos, dos confrontos, de tudo. Nós necessitamos, mas tudo na medida certa. Né? Tudo em equilíbrio, tudo na medida certa. Então, eu vejo que... outro dia eu entrei na aula de um professor bastante considerado, falando sobre sinastria. E como eu tinha esse evento aqui, e ele deu uma aula pública, eu fui ver. Mas ele começou a declamar todos os detalhes, todos. Eu não aguentei ficar mais do que 15 minutos na aula. Né? Porque quais são esses detalhes? Basicamente, de uma sinastria. Primeiro, aspectos entre os planetas de um e os planetas de outro. Ou seja, eu e você, meu Sol com a tua Lua, meu Sol com o teu Mercúrio, meu Sol com o teu... Então, vai até Plutão. E entra ascendente, meio do céu, nódo lunar, Lilith, papapá. Aí, minha Lua com o teu não sei o quê, com o teu não sei o quê. Veja como, se eu for querer estudar tudo isso, e ele dava frases para todos eles, para todos esses aspectos. Né? Então, Áries com touro, Áries com gêmeos, então, sabe, os astrólogos fazem muito isso, mas eu não vejo o que sentido, talvez pedagogicamente, para a pessoa aprender e tal, mas o nosso objetivo aqui é um tipo de compreensão mais elevado. Então, essa coisa de todos os aspectos, entre cada um dos 10 planetas, mais as outras coisas que a gente põe no mapa. Então, faz uma combinação aí para você ver quantos vão dar. Né? Outra coisa, então, isso foi dos aspectos. Outra coisa, cada planeta meu, em que casa do seu mapa cai. Então, eu tenho que ver, meu Sol cai na tua quinta, minha Lua cai na tua 12, meu Vênus cai na tua coisa. Isso já é um pouquinho mais conciso, interessante também, da gente perceber para a maioria dos casos. Né? Mas, basicamente, não é isso que eu queria falar, para a gente perceber aquilo que chama atenção quando a gente analisa dois mapas, já que isso seria sinastria e já que isso seria relacionamento, mais especificamente, relacionamento astrológico, mais especificamente, entre dois casos. Né? Então, fica mais fácil um pouquinho, porque é uma menor quantidade. E é interessante você ver que o meu Sol cai em que casa ele cai, que eu ilumino essa casa. E a tua Lua, em que casa minha ela cai, eu ilumino. Você me ilumina nessa casa. Né? Então,
Entre dois mapas tem todas essas análises. E sempre vendo a compatibilidade por isso. Signos compatíveis são signos do mesmo elemento, signos mais tensos são da mesma modalidade, e assim por diante, né? Mas, isso tudo, teoricamente, quando a gente vai para o mapa, e é isso que a gente quer, né? Aqui, é olhar para o mapa e conversar. Aí, no caso, são pelo menos 2 mapas de 2 pessoas, mas existe também, o que eu vou mostrar para vocês, que existem vários tipos de mapa composto, mas eu vou falar do mais simples, e que é o que eu utilizo quando eu faço sinastria, eu utilizo bastante. Sempre utilizo isso daí. Então, o que é o mapa composto? É uma soma dos 2 mapas. Como que se faz isso? Pelos pontos médios. Então, o ascendente do mapa composto vai ser o ponto médio entre o ascendente do 1 com o ascendente do 2. Então, o que é ponto médio? Por exemplo, esse Marte está aqui, esse Mercúrio está aqui. Ponto médio entre esses dois é essa Vênus. Tá? Assim que se calcula o ponto médio. Vai tudo por ângulo, né? Tudo pelo grau, né? Como a gente sabe que o grau que define a posição. Então, a gente calcula esse ponto médio entre dois planetas. No caso, eu calcularia, né, a posição de grau do Sol de um com o Sol do outro. Qual é o ponto médio? É o ponto médio que vai estar lá no mapa composto. Eu valorizo esse mapa composto, que é uma forma da gente entender a força da união daquelas 2 pessoas e qual é o propósito desse mapa, né? E quais são os desafios desse mapa. Então, acho isso muito interessante. Eu sempre levo em consideração esse mapa no caso de atender uma sinastria, né? Então, veja, relacionamentos é muito simples quando a gente fala mesmo elemento, tal, mas para fazer um estudo detalhado, são muitos detalhes, mas que eu digo para você, é uma coisa que a gente consegue atender da mesma maneira que a gente atende vendo um mapa, né? E, geralmente, a própria revolução solar, que é esse outro mapa, né? É o mapa do momento atual. Então, a gente consegue ver isso no atendimento, a gente consegue ver uma sinastria, porque a gente procura sentir aquilo que está querendo conversar com a gente, né? Então, o que eu vou... Deixa eu mexer aqui um pouquinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou trazer uns mapas. Então, como vocês já estão vendo aqui, eu achei um casal que é famoso e que eu consegui os dados, então a gente vai brincar um pouco com esse casal. Vocês estão vendo de quem é esse mapa? Então, o outro mapa vai ser de quem? Dan, 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 dan. Né? Então, muito bem. Vamos fazer uma brincadeirinha meio rápida aqui, né? Com isso, porque a gente não vai ter o tempo de um atendimento para fazer todas as coisas. Mas vamos dar uma olhadinha meio rápido. Então, por exemplo, Sol. Sol do John, Libra. Sol da Yoko, Aquário. Mesmo elemento. Então, chance, tem uma fluência entre os dois. Certo? Então, vamos lá. Lua, da Yoko, Sagitário.
Lua do João, Aquário. Então, veja, Sagitário e Aquário não pertencem nem mesmo elemento, nem mesma modalidade, mas eles estão num sextil, né? Sagitário e Aquário, porque são 60 graus. Sagitário para Capricórnio, 30, Capricórnio para Aquário, mais 30, 60. Então, são luas que a gente pode dizer compatíveis, mesmo que elas não estejam em grau próximo, eles estão num ambiente compatível, que é Sagitário e Aquário, então uma relação de 60 graus, é um sextil, é algo que eu curto na sinastria, o sextil, porque ele não é nem travado, nem fluente, e depende um pouco do trabalho da gente, né? Então, essa lua, que com tudo que ela se refere, né? Todo esse lado mais emocional, esse lado mais yin, esse lado mais feminino, e também o lado do Sol, com esse lado mais ativo, mais criativo, né? Mais voluntarioso. Também eles têm essa qualidade Libra e Aquário, que também é bem interessante uma união de Libra e Aquário para esse casal, porque Libra, de uma certa forma, de um lado é o próprio equilíbrio, né? E, de outro lado, Aquário é esse novo tempo que a gente está buscando, né? Então, e Libra significa arte também. Então, unir a arte do Sol em Libra de John, né, com esse Sol domiciliado de casa, de quinta casa aqui, de Escorpião, de Aquário, na quinta casa, né? Então, isso traz toda essa criatividade da Yoko. Em São Paulo teve uma exposição da Yoko Ono que eu não sou muito de exposição, mas me chamou a atenção alguma coisa, e eu fui ver lá no... esqueci o nome. E eu fui ver essa exposição, aquele espaço que tem o nome de japonês também, e me encantei com o que eu vi acerca da Yoko Ono, que espírito evoluído, que espírito acima daquilo que a gente esperava de alguém que, às vezes, na cultura da gente mais jovem, naquela época, tudo achava que ela veio tirar o cara do grupo, de não sei o quê, mas tinha toda uma realidade por trás disso, como sempre tem, e como sempre o encontro humano tem, né? Então, a gente viu aqui Sol. Vamos ver a Vênus, né? Que é outro elemento que une, né, as atrações, né? Então, nós temos aqui Vênus em Aquário, da Yoko, e Vênus em Virgem, do João. Aquário e Virgem já não tem uma compatibilidade tão grande, né? Então, mas é uma coisa mais, você vê aqui, essa função aqui, ó, que acontece entre a própria Vênus e a própria Lua do John, é um quincúncio exato que ele tem entre Vênus e a Lua, né? Então, tem uma pressão emocional muito grande dentro dele, que leva para que ele traga tudo o que ele trouxe artisticamente, mas leva também para essa busca infinita que ele tinha de resolver alguma coisa, né? Então, que ali os Beatles eles estavam todos muito confortáveis. Quem não estava era o John,
né? Tanto é que foi o que levou o tiro. Então, ele precisava mais, ele precisava buscar. Então, ia para a Índia, lá, ia seguir um guru, mas ele que trouxe também o Oriente para o Ocidente, né? Então, veja como todas essas coisas, isso aqui, a Yoko, ela, de uma certa forma, representa esse vazio dele, né? Então, quando ele encontra a Yoko, ela traz uma solução para esse quincúncio, né? Que foi a solução que nós vimos, tá certo? Então, veja, várias compatibilidades e uma satisfação que pode vir através desse encontro, né? Vamos ver ascendente e meio do céu. Então, vamos ver ascendente de João, Áries e Libra. Então, ascendente e meio do céu, eles estão em oposição. Então, o que acontece? O ascendente Áries é muito individualista. Então, no caso dos Beatles, pelo que a gente sabe também, existia uma disputa individual entre ele e o Paul, né? Então, era o que unia, era a força do grupo, mas, evidentemente, tem uma disputa, porque quem que vai mandar aqui, né? Mas essa disputa foi sempre criativa, porque o legado dos Beatles é inegável. Então, a disputa é criativa. Mas, quando a Yoko vem, ela traz um chamado do John para o lado da união também, para o lado do equilíbrio, para tudo isso, né? Então, tudo isso vem trazer algo, né, que ajuda o John naquela busca dele. E ela, como bem mais velha que ele, ela também faz um papel meio materno, meio maternal, meio acolhedor, né? que é, então, o que nós vamos ver agora, meio do céu. Veja, ela tem câncer no meio do céu. Então, nessa altura da vida dela, ela estava vibrando muito já esse câncer aqui, né? Que era esse carinho que ele precisava, né? Essa coisa emocional, aplacar a dor emocional dele. Então, e ela já trazia essa busca também. Então, junta mais um pouco uma coisa com outra, né? Mas se a gente olhar o meio do céu dele, está oposto ao dela, Capricórnio. Assim como os ascendentes estão opostos, o meio do céu dos dois também está oposto. Então, o que eles buscam, né? Eles precisam buscar um equilíbrio nisso tudo. Um oferece para o outro uma possibilidade de equilibrar se houver pacto, se houver estímulo, se houver um desejo de evoluir juntos, né? De buscar juntos as coisas, eles podem buscar esse equilíbrio entre essas oposições que eles têm. Porque você vê que, de um lado, eles têm várias afinidades, mas, de outro lado, eles têm essas oposições que vão, então, buscar uma solução, tá certo? Na vida deles. Então, isso, basicamente, a gente pode fazer isso para todos, mas não vamos ter tempo. Então, deu para a gente fazer entre ascendente, meio do céu, Sol, Lua e Vênus, e deu para a gente ver bastante coisa, não é verdade? E agora você pode também aprofundar mais, estudar mais. Você pode escrever um livro sobre esse encontro, né? Astrologicamente falando. Deve ter astrólogo aí escrevendo, que já escreveu, tal. Então, tudo isso é possível. Mas aí, então, eu vou partir para justamente o mapa composto, que é esse mapa, né? Então, esse mapa composto,
está aqui. Então, veja, o meio do céu desse mapa é em Libra. Então, vocês lembram lá que o meio do céu do John era Capricórnio, que está aqui agora no ascendente. E o meio do céu da Yoko era Câncer. Então, veja que isso aqui é o ponto médio entre esses dois pontos, certo? Então, é para vocês entenderem melhor o que é esse ponto médio, né? Entre esses dois. Entre os dois meios do céu dos dois, né? Então, ele está aqui. Podia ser aqui o ponto médio, podia ser aqui, mas sempre é o menor ângulo, né? Se não é exato, se for exato mesmo, 000, exato mesmo, sei lá, o programa vai chutar onde que está esse coisa, eu não sei. Mas aqui sempre o ponto médio que vale entre dois é o que tem o menor ângulo, né? Mesmo quando eles estão quase retos, tem um que tem menor ângulo. Então, é aqui que deu Libra. Então, nós estamos vendo como realmente eles estão juntos buscando o quê? O equilíbrio. Então, eles tiveram, né, essa possibilidade de juntos buscar um equilíbrio, algo que talvez eles alcançaram entre eles. Acredito que sim, né? Agora, do ponto de vista, né, social, nós temos outras questões que nós vamos ver daqui a pouco, mas aqui eu acho que eles conseguiram. Mais uma coisa que eu veria desse mapa é que a gente está aqui na casa 12, que é uma casa de recolhimento, também uma casa de espiritualidade. Então, eles ficavam meditando juntos, né? Eles ficavam ali. Aquela história do hotel, que eles ficaram lá na cama, não sei quanto tempo. Na cama por quê? Ó, Vênus em Escorpião aqui, né? E eles recolhidos na cama. Porém, isso aqui, esse Sol do mapa composto, o Sol composto deles dá em Sagitário, então expressão mundial, expressão grande. Então, aquele transmitido, né, que o Mercúrio está por aqui também, transmitido para o mundo inteiro, pela televisão, por tudo, aquele encontro deles lá na cama, que eles ficaram lá, sei lá quantos dias, quantas horas lá, cantando lá e fazendo. Né? Então, aquilo foi um ápice, né? Porque eu acho que não muito tempo depois disso ele já morreu. E isso tudo aconteceu aqui na casa 12 do mapa composto, então fazia parte. Né? Simetricamente a isso, nós temos Plutão aqui. Uma coisa simétrica sempre tem a ver com a outra. Aqui é um planeta, aqui são vários, mas essa energia somada tem a ver, para equilibrar esse mapa, tem a ver com esse Plutão. Tudo que é simétrico precisa de um equilíbrio, né? Então, esse Plutão fica encarregado, o processo transformador fica encarregado de desenvolver essa equação que tem aqui, né? Com vários elementos juntos aqui. Que não dá para detalhar muito, mas eu acho que está dando para dar uma ideia para vocês de como a gente vê isso, que, na verdade, a gente não está aqui tanto para entender a profundidade de Yoko e John, mas sim para ver mais ou menos como se faz um estudo de sinastria, né? Finalmente, o próprio programa traz esse quadro aqui. Isso é o meu programa, né? Os outros programas eu já não conheço tanto, mas provavelmente todos trazem alguma coisa. Então, isso aqui é o que a gente tem. Os planetas do João aqui e os planetas da Yoko aqui, e aqui os aspectos, os símbolos dos aspectos, né? Então, o que a gente vai ver mais? Essa parte aqui é a mais importante, essa parte aqui, que são os planetas mais pessoais e sociais dos dois. O resto, sabe, com os planetas mais distantes, tudo isso, geracionais, transcendentes,
já não afeta tanto o relacionamento, né? Mas dá para a gente estudar também, né? Mas vamos ver mais essa relação por aqui. Então, a gente vê uma coisa interessante, por exemplo, que o Marte da Yoko, que está aqui, ele tem uma relação muito interessante de trígono, quer dizer, ou seja, estimula com o Júpiter Saturno do John. Indo lá, voltando lá para o mapa do John, eu tenho Júpiter-Saturno em Touro, no mesmo grau, olha, uma conjunção absoluta. Essas conjunções de Júpiter-Saturno são como aquela do 21 de dezembro, que também foi, porém foi em Aquário. E aqui, nessa época, eram todas em signo de terra que acontecia, essa aqui aconteceu em Touro, estabilidade, né? Então, tinha uma busca de estabilidade social muito grande no John. E esse meio do céu em Capricórnio trazia isso também, né? Uma força de buscar essa estabilidade. E que a arte dele pudesse trazer isso, né? Então, o que acontece lá na sinastria é que o Marte dela, que está, vamos ver aonde que está o Marte dela, em Virgem, ele estimula, né? Porque Touro aqui é Touro, aqui é Virgem, são dois do mesmo elemento, trígono. Estimula naturalmente esse poder de alcance social do John. Então, ela traz um estímulo para ele que era difícil, porque ele tinha essa força de Júpiter, de Júpiter, Saturno em Touro, mas difícil de canalizar realmente essa força no nível que ele estava de importância no planeta, né? Importância no planeta, no desenvolvimento, na expressão, na evolução do planeta. A importância desse senhor, dessa senhora e dos outros companheiros. Então, esse Marte estimula. Porém, a Vênus quadra. Né? Então, essa Vênus aqui dela, eu acho que está em Aquário também, né? E faz uma quadratura. Então, Marte estimula, mas a Vênus quadra. Ou seja, ela, na questão afetiva, né, na questão de estimular o movimento, ela propicia, mas na questão afetiva, ela recolhe, até como tem a ver o mapa combinado deles, ela recolhe o John do social. Porque essa quadratura entre Vênus, que representa ela aqui, e o social, que representa todo o social do John, né? Principalmente o próprio grupo. Então, ela, de uma certa forma, surrupia através dessa quadratura aqui. Né? E assim por diante, você pode ver. Então, aqui a gente está olhando umas coisas que chamam a atenção, da história que a gente conhece e tal. Mas a gente vê que tem muitos trígonos, olha, um trígono de Sol com Vênus, Sol dele com Vênus dela. Então, ele se torna muito atraente para ela e ele satisfaz afetivamente a ela. Esse Sol, naturalmente, satisfaz a Vênus dela fica feliz. E tão feliz que ela fica, que ela surrupia ele do social. Né? Então, tudo isso a gente pode acabar observando por aqui. Tá certo, gente? Isso daria para a gente ficar horas, né? Mas eu quis trazer um exemplo só para vocês. A gente vai encerrar por aqui essa primeira parte
e depois vocês vão conversar e a gente, na volta, vai pôr a musiquinha. Acho que a musiquinha tinha que ser na volta mesmo. E, e é isso aí, tá bom? Vou tirar aqui a... Alguma questão assim, imediata, assim, que alguém gostaria de colocar antes da gente ir para a salinha? Eu tenho. Quem que falou? Vanessa? Vanessa, Sim, diga. eu sempre ouvi falar nesse mais de meio século meu, que na Nunca ouviu verdade, falar no quê? não, eu sempre ouvi falar Ah, que os opostos para efeitos de casal é que era o ideal porque eles se complementam, né? Os ditos opostos complementares. E eu estou entendendo disso que você falou, que na verdade acaba apenas estimulando um ao outro na evolução, não é? Mas está longe de ser compatível. não, então, não é tão compatível, porque senão não estimula. A compatibilidade não estimula, essa que é a questão dos compatíveis. Né? Compatibilidade não... Ah, tudo bem, traz um café, trago. Ah, tudo bem, tá. Mas não tem um que meu, né? Então acaba sexual, acaba tudo, né? Acaba que tudo, né? Então fica irmão, né? Fica uma coisa meio assim, né? Então precisa de um estímulo. A oposição é um estímulo. Então ela cobra um equilíbrio, né? Aí a gente vai ver que eles têm várias oposições importantes e no mapa composto tem Libra no meio do céu dizendo resolvam essas oposições. Esse é o caminho para vocês, né? Então, acho que é isso aí, certo? Então, para ser bom, não tem que ser compatível. Para ser bom, tem que ser desafiador também, né? Então, também tem uma cultura que a gente tem que se afastar de todos os perigos, né? Da mãe que não protege de tudo, que não quer que aconteça nada com o filho. Então, isso é tirar o filho da vida, né? Como eu já ouvi falar de alguém budista, que isso é roubar o karma da pessoa, entre mil outras coisas. Você querer resolver os problemas de alguém sem que você seja se seja devido a você, que você seja um terapeuta, um médico ou um amigo que é solicitado, você ficar resolvendo o problema dos outros, você está roubando o karma dos outros. E aí diz os budistas que o pior pecado é roubar o karma do outro, né? Então, quanto mais a gente focar na gente mesmo, mais a gente trabalha o nosso karma, como a gente viu semana passada, em trabalho o nosso karma, transforma em dharma, né? E pode fazer isso. E aí esses dois mapas foram muito trabalhados, né? Eles se manifestaram. Ela não era uma figura opaca que tirava o John da cena. Ela entrou na cena do John e ela fez essa parte do destino do John, enquanto humano, ela fez essa parte do destino do John que transcendia os Beatles, né? Então, talvez ficaram muitas viúvas dele, mas era o destino dele, né? Essa aparição dela e essa união dos mapas, tudo mostra isso. Tudo bem, gente? Vamos para a salinha? Então, como sempre, quem não puder, por favor, já dá uma saidinha para a Marina acertar direitinho vocês nos encontros humanos que vocês vão fazer agora. Lembra, não é por acaso, viu? As pessoas que vocês encontram a cada sábado lá. Né, Helena?
Edilene está sorrindo também. Gosto de ver esses sorrisos, né, Ivani? É, muito bom, adoro. Adorei esse casal, foi muito bom, muito bom. Que bom. Valeu, Beth. Posso colocá-los na sala já? Já está prontinho aqui, Sérgio. Ah, pode mandar. Então tá bom. Boa conversa, pessoal. Então agora deu, né? Gostou, Lúcia, da música? Então, gente, o que eu vou ouvir de vocês hoje? Vamos abrir os microfones aí. Sérgio, Diga. o exemplo que você deu, eu não entendi, né? Enfim, que você deu exemplo de o que é ovos de Colombo? Eu acho que ovos de Colombo é uma frase que uma pessoa fala, que é como botar um ovo em pé, entendeu? Que é uma frase que você mesmo podia ter pensado, mas não pensou, a pessoa pensou, e a frase quer dizer tudo o que você quer saber, entende? Uma coisa assim. Então, acho que essas frases, elas são pequenas frases de pessoas importantes ou de doutrinas importantes, que algumas não são nem frases, são conceitos, né? Que são assim muito esclarecedores, né? Que mais? Sérgio, eu tenho uma dúvida. Fala, Márcia. Márcia, tudo bom? Até surgiu do finalzinho da minha conversa ali com a Ivani, com a Anelisa, que eu acho que um pouco da aula de hoje, que é relacionamentos, com a aula de astrologia kármica, não sei se tem. A gente poderia usar a sinastria para analisar, por exemplo, os mapas de pais e filhos? Porque a Sim, gente estava claro. comentando essa coisa de pais e filhos, talvez tenha a ver com o passado, com as origens, com o karma. Sim, E tem os relacionamentos, pode ser qualquer tipo de relacionamento. sim. Qualquer tipo de relacionamento. Com o seu cachorrinho também, pode ser. Entende? Se você tiver os dados de nascimento, você pode fazer sinastria entre duas pessoas quaisquer. E até entre uma pessoa e uma instituição, entre dois mapas. No que você tiver mapa, você pode fazer sinastria, porque a técnica é essa que eu mostrei para vocês, né? Quer dizer, mostrei superficialmente como é aqui o nosso curso, porque a astrologia mesmo, né, tipo, para você se dedicar mesmo, mesmo que amador ou profissional, precisa entrar bem mais fundo nessas coisas, mas o que a gente procura fazer é mostrar a utilidade, mostrar como isso é possível e que como realmente a gente pode olhar para um mapa e já para o nosso, para o mapa do parceiro, da parceira, dos filhos, e já ver coisas, né? Então, essa é a intenção. Mas você pode fazer sinastria entre dois mapas, quaisquer, do que quer que seja. E aí, Qualquer dependendo coisa que você... a área Fala. de interesse, o setor de interesse, aí talvez olhar mais para algumas casas, dependendo do tipo de Sim, relacionamento. claro, evidentemente, evidentemente. Os mapas de pais e filhos sempre têm uma linha kármica mostrando, né? Eu costumo ser chamado para fazer primeiro vem o mapa da mãe, né? Aí a mãe faz, gosta, convence o marido a fazer a sinastria. Raras vezes o marido faz o mapa também, mas a sinastria ela convence, então faz a sinastria. Aí geralmente eu atendo a sinastria com as duas pessoas presentes. Aí quero fazer dos filhos. Aí você já pega todo mundo e você já vê isso. Aí você dá uma estudada geral e já senta com o casal. Se for filho adolescente de 14 para cima, eu já falo para fazer individual
comigo, né, mesmo, que não interessa mais para o pai e para a mãe. A gente resolve aqui com a criança, com o adolescente, né? Menor do que 14, eu passo para os pais, né? Mas sempre tem uma linha que se repete em mapas, sabe? Ou está repetindo alguma coisa do pai, ou está repetindo alguma coisa da mãe. E de forma diferente, criativa. Isso que é incrível, sabe? Isso que é incrível. É que nem música. São 7 notas. Com as 7 notas, desde do Beethoven até o funk, tudo é feito com 7 notas, né? É assim a natureza cósmica. São, não sei se 7 notas, mas são padrões, arquétipos, que vão se juntando de forma diferente, criativamente, e fica outra coisa. E pode ser horrível, e pode ser encantador, né? Então, também depende da forma que se toca e tudo isso, né? Que se executa. Então, tudo isso é muito encantador. Que mais? A Annelisa está querendo saber se vai ganhar na loteria aí, não? Está sem som. Estou vendo quanto eu tenho que pagar para Prevent Senior. Né? Bem, a loteria não seria mal se jogasse, pelo menos. Se jogasse, né? Tá certo. Mas foi gostosa a conversa com a Márcia Cristina e a Ivani. Aprendi bastante com elas. Foi muito bom. A Márcia, né, Márcia? Comigo foi Onde a mais. Ivani está, sempre faz sucesso. Imagina, vocês que são ótimos. Mas foi uma delícia mesmo, e sempre acaba muito rápido. De repente já acabou, não é? Mas foi bom, foi ótimo. Legal. Legal que vocês gostam, assim vocês voltam. Por falar em voltar, então, deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta mesmo. Será que no chat... Andréia, a Andréia do nosso trio tem uma sugestão aí, Andréia. Eu queria fazer uma pergunta. Então faz, Moacir. Tem um nome para esse tipo de situação que, por exemplo, analisando o mapa dos meus pais e analisando o meu e das minhas irmãs, tem muita questão em comum, né? De, por exemplo, mesmo planeta, eu tenho o mesmo Marte da minha mãe, ela tem Marte em Ar, né? Eu também, enfim. Tem um nome para isso? Astrologia hereditária? Não, astrologia sistêmica. Né, Beth? É uma constelação, a astrologia é uma constelação familiar. A astrologia da família é uma constelação familiar. Tem muitos astrólogos que, né, a própria Beth, né, é astróloga. Ela é profissional, astróloga, professora e consteladora, né? Então, Professora, não. A gente passa um pouquinho nossos saberes. Mas a constelação astrológica do mapa de nascimento é sensacional. Mas os astrólogos estão trabalhando muito com as constelações e são os mesmos princípios, né? Porque depois que as constelações surgiram, essa energia desse campo novo começou a se manifestar em vários lugares, inclusive na astrologia. Então, a gente ficou mais ligado nisso. Mas a gente sempre percebe, né? Todo astrólogo percebe, porque ele sabe o mapa da mãe, do pai, dos irmãos. Geralmente, o astrólogo sabe. São os primeiros mapas que ele faz, né? Então, isso se manifesta mesmo. E é a evolução da linhagem que a gente está vendo ali, ou seja, se repetem as questões, como as constelações dizem, né? Nada pode ser excluído. Então, se alguma coisa é excluída, ela vai se repetir até ser resolvida, né? Então, é a mesma coisa observando os mapas.
as coisas vão se repetindo até que aquela linhagem assuma mais ou menos um certo domínio e ela mesma escolha parar de repetir certas coisas, porque sempre lembrando dessa hipótese que eu tenho como válida, de que tudo é escolha pessoal da gente, dentro da linhagem, né? Dentro da comunidade, dentro do propósito coletivo, tudo isso, né? Então, nós temos karmas planetários, nós temos karmas sociais, da nação, da família, né? Então, e os nossos pessoais, tudo isso se junta nesses mapas e eles vão progredindo. Então, sempre, né, como a constelação sugere, antes de eu querer corrigir um filho, um neto meu, eu procuro entender o que em mim precisa ser corrigido para essa criança, ou mesmo um filho adulto, fluir com mais facilidade naquele negócio. Entende? Há muito tempo que eu faço isso. Não quero dizer que eu consigo o maior sucesso em tudo, nada disso, mas são possibilidades que a gente tem de trabalhar, em vez de cobrar do outro, de trabalhar na gente, porque tudo é assim, sabe? A gente vai cobrar de fora, né? E é um disfarce que a gente faz para não tocar na gente mesmo. Então, não muda as moscas, mas o caldo é o mesmo, né? Então, como Einstein dizia, um problema que se manifesta num nível de energia nunca vai poder ser corrigido nesse mesmo nível de energia. Vai ter que haver um upgrade de energia aí para que uma coisa possa ser corrigida. E isso se dá também através das gerações, né? Isso, os índios já tinham essa coisa, né? Felipe, vou te responder já. Então, os índios já tinham essa coisa, eles falam em 7 gerações, os judeus também falam em 7 gerações, para frente e para trás, estão interligadas, né? Então, é isso aí. Acho que o Moacir ficou feliz aí. Então, Felipe, existe uma astrologia cabalista que é bastante diferente dessa. Assim, não é diferente porque ela tem a mesma lua, o mesmo sol, né, os mesmos planetas, mas é uma maneira como a astrologia védica, indiana, tem chinesa. Chinesa não é astrologia, né? Eles chamam de astrologia, mas não é, porque não é relativo aos astros. Tem aqueles signos que são arquétipos, né? Boi, rato, serpente. Então, não é astro. Mas a védica, a cabalista, são astrologias que se apropriam de forma diferente de acordo com o que eles desenvolvem. Então, a astrologia cabalista, que da astrologia indiana, oriental, eu não entendo nada, zero. Da astrologia cabalista, não que eu entenda, mas eu sei que ela é toda ligada na árvore da vida, entende? Então, são os planetas, eles têm uma técnica qualquer, que eu não sei, que atua de acordo com o nível da árvore da vida em que aquele planeta está passando no céu. Então, o céu é dividido de alguma forma que os planetas passam nas esferas da árvore da vida, Sefirot, né? As esferas da árvore da vida, que é essa subida, esses degraus que a gente sobe de consciência, né? Desde aqui do mais denso da Terra até o mais sutil do Criador, né? Então, vários níveis que é a árvore da vida da Cabala. E eles, então, encontram a posição dos astros dentro dessa árvore da vida. E eles têm também uma numerologia toda especial, né? Primeiro que em hebraico não existe notação para os números. É o número da letra.
são 22 letras, e cada uma é 1, 2, 3, 4, é o número da letra, é o número que você põe no teu endereço. Lá são 323, são 3 letras hebraicas que dão um número, né? Em hebraico. Então, e cada letra tem, como eu já falei hoje da Samer, que eu não lembro que número que é, mas a Samer que fala do pacto, né? E que tem um desenho semelhante a uma aliança. Então, é a única que é toda curva, assim, porque geralmente as letras em hebraico são mais retangulares, assim, tem curvinhas, assim, mas não tem uma curva toda, é só o Samer que tem. Ela faz uma junção em cima e é como um círculo, esquece esses dedos, um círculo, e aqui em cima ela faz uma junção assim, mais ou menos. Isso aqui representa uma aliança, representa o pacto, e tem um número. Então, a numerologia também, a numerologia não é pitagórica, essa que a gente estuda. Essa astrologia nossa também é pitagórica. Então, vem tudo, foi contextualizado assim na Grécia, né? Por Pitágoras. Quando ele não estava resolvendo o teorema dele, ele fazia astrologia, numerologia, essas coisas. Algo mais, gente? Que eu quero dar um recado também. Então, vou falar aqui. Então, semana que vem é o nosso último encontro, certo? E então a gente pretende, né? Se vocês aderirem, pretende fazer o próximo módulo. A gente fica sempre 2 semanas de folga. Aí vai ser 22, 29 de maio, 5 e 12 de junho, acabando no Dia dos Namorados. Nesse dia, vocês podem trazer os namorados, as namoradas, se quiserem, para assistir a aula. A gente abre para isso. Então, eu já preciso fazer a pauta desses encontros. Então, 2 coisas sobre isso. Uma mais imediata, que é vocês passarem. Se vocês têm o meu contato, passarem para mim, se não, passo para o Marcos. Sugestões, inclusive de aprofundamentos, repetições, o que vocês acharem, né? Ideias de outras possibilidades. Eu vou pedir para vocês, se vocês se tocarem, mandarem para mim isso. Mas fora, além disso, nós vamos fazer uma enquete agora. Vamos fazer uma enquete que vamos passar para vocês responderem naquelas coisas do Google lá. Vocês responderem, vai incluir essa questão, mas vocês já podem mandar para mim, se possível, porque essa semana eu vou construir a pauta dos outros 4 encontros, né? Então, eu preciso fazer isso essa semana. O que vocês mandarem para mim, eu vou considerar. Se não, fica para as próximas. E, para isso, a gente quer essa enquete, fazendo diversas perguntas básicas aí, do aproveitamento, do gostei, não gostei, sei lá, e dos temas, dos possíveis temas que vocês possam sugerir, né? E comentários e tudo isso. A gente está sempre aberto, inclusive para comentários mais ácidos, se for o caso, né? Só basta fundamentar, né? Então, às vezes, se um comentário não é muito fundamentado, talvez eu não entenda, mas como já aconteceu, tá? Por isso que eu estou falando. Mas outros comentários são sempre bem-vindos, porque o que a gente quer aqui é evoluir junto, né? Eu venho aqui para trazer algo que eu conheço um pouco, mas eu venho aqui também para aprender, junto com todos, né? Acho que é isso que caracteriza aí esse nosso trabalho. Sérgio. Oi. No nosso trio, né? Falando novamente, vou falar, Andréia, tudo bem?
ela deu uma sugestão, a gente estava terminando, né, a conversa, tinha até um sinalzinho lá que para voltar para a talvez sala. esteja no chat, né? Não, eu estou dizendo que na hora que nós estávamos conversando, já no finalzinho do nosso tempo, que já estava avisando, ó, está acabando o café, ela estava falando sobre isso, né? Foi eu, ela e a Maria do Socorro, de se possível, mais mapas, né, de relacionamentos, assim. Não é isso, Andréia? Mais casais, né? Seja o tipo que forem de casais, diversidades. Vocês querem ver, né? Não, Beth, é que caiu o nosso tempo, nós fomos cortadas ali da sala. Na verdade, não é bem a questão do relacionamento de casais. É que nós estávamos falando, né, do Lennon, do John Lennon, e eu disse que eu não perguntei porque não era o foco da questão, mas eu fiquei bastante interessada mais na questão do mapa dele individual, porque veio à minha mente muito a questão do assassinato e não tem como não associar e não tirar, e eu queria muito entender isso. E aí começamos a falar de outras personalidades. E uma questão assim da nossa era, de uma turma, de uma geração que nasceu lá por volta dos 30, entre 30 e 40, e que a gente tem uma geração com muita vitalidade. Nós estávamos falando de pessoas que ainda estão muito bem vivas e bem atuantes, mesmo dentro da política, da área artística. Se a gente pegar só aqui no Brasil, independentemente de partido ou de posição ou não, a gente tem uma Luiza Erundina, um Suplicy, a gente tem Fernando Henrique, a gente tem Lula, a gente vai para todos acima de 70. Dentro da área artística, a gente tem um Caetano, um Ney, um Gilma. Então, assim, nós fomos falando um pouquinho sobre isso e falar, olha, eles estão todos aí na volta dos seus 80 anos, né? E que a gente falou da Yoko Ono, que fez 88 anos, e são pessoas assim bem atuantes, né, ainda. Então nós estávamos falando um pouco sobre isso. Aí eu falei, olha, seria interessante se a gente fizesse um exercício e praticasse um pouquinho, brincasse um pouquinho em cima do mapa destas pessoas famosas. Estas não, porque elas estão vivas ainda, né? Mas aí veio na cabeça Michael Jackson, vieram algumas pessoas assim que... acho que é isso que você está falando, né, Beth? Se eu não estou enganada, acho que é isso. Então, deixa eu falar. Para a gente fazer aqui isso, não dá, porque não tem fim, né? Então, seria outra coisa. O que a gente pode... sempre que tiver oportunidade, como eu trago muito o mapa da independência do Brasil, né? Para quando faz sentido a gente trazer algum mapa de personalidade tal eventual, pode ser. Porém, para a gente, todos esses exemplos que você falou, existem mapas na internet. Então, é só você colocar mapa astral do Lula, vai aparecer um monte. Aí você coloca no Google e você vê, escolhe, vê os comentários que quem está postando falou. Então, é um trabalho que eu diria que é um trabalho mais pessoal para fazer isso, porque eu não tenho como... quem que eu vou escolher, né? Tem muitas pessoas, podia fazer... Para a gente ver o mapa, a gente precisa de um dia inteiro aqui, né? E mesmo assim ver meia boca, como você viu hoje, né? Então, não é o foco desse grupo, sim a gente trazer temas astrológicos, né? E, eventualmente, dar exemplos. Mas vocês podem fazer esse exercício entre vocês e talvez vocês possam sugerir algum momento para a gente fazer algum encontro, né? Talvez a gente pudesse fazer até um outro tipo de encontro para conversar sobre os mapas, mas eu preferiria nisso trabalhar com algum trabalho que vocês já começassem, entende? E não eu declamar mapa dos outros, entende? Mas assim que vocês, olha, isso que você falou, eu vi o mapa do John Lennon e me deu interesse, né?
Então, eu vou pegar esses 2 mapas de hoje, como eu sei que não é todo mundo que tem programa, não tem que ir lá na coisa, esses 2 mapas de hoje, eu vou mandar para o Marcos, mandar para a lista, tá? E colocar também lá na nossa pasta lá do Google, né? Que a Marina coloca lá. Então, eu vou mandar já para eles fazerem isso e vocês já vão receber os 2 mapas. Então, vocês podem olhar e na semana que vem, ou responder qualquer coisa, fazer qualquer pergunta via WhatsApp para mim direto, ou para o Marcos, mas o meu contato está sempre disponível. Então, se alguém não tem, pede para o Marcos, ele vai dar, né? Então, e aí fazer os comentários que queiram, ou nessa segunda parte aqui do nosso encontro também. Então, vocês vão poder ter acesso a esses que eu trouxe, né? E vocês podem acessar inúmeros, né, a partir da internet. Tem uma revista astrológica que chama Constelar. Então, você põe Revista Constelar Astrologia, eles têm aí põe no índice, tem um índice que trabalha vários temas de astrologia, alguns mais complexos, alguns mais fáceis, vocês podem utilizar isso para estudar. É muito boa a Revista Constelar. São os astrólogos mais antigos e mais compenetrados que a gente tem, assim, confiáveis, que escrevem nessa revista. E também tem uma lista de personagens cujos mapas estão lá também. Então, por aí, vocês podem fazer um trabalho pessoal bem diferenciado. Tá bom, gente? Fiquem à vontade. E chama Constelar a revista, viu, Beth? Então, é assim. Então, gente, muito obrigado. Lembrem de mandar temas se vocês quiserem, mas a gente também vai botando para frente. O Marcos falou, talvez, de repetir ou aprofundar esse de hoje, mas, se for, não vai ser tão já. Vamos ver outros temas de interesse e tudo isso. Semana que vem são os retornos astrológicos. É um tema muito, muito, muito interessante, porque é um tema que todos nós já vivemos ou viveremos, e os nossos parceiros e filhos e tudo isso. Então, é um tema bem, bem legal, e é isso aí. Tá bom? Ótimo. Então, Marina, Marcos, desculpe, passamos um pouco da hora aí, mas boa semana para todo mundo, e vamos que vamos. Tchau, Sérgio, obrigada. Tchau, Sérgio. Tchau, todo mundo. Tchau, Marina. Tchau, Marcos. Tchau, obrigada, Sérgio. Marina, não desliga, não, que eu quero